falou que eu tinha vindo aqui dentro pegar arma para coagi-lo. O fato que não aconteceu, né? De mais tá aí para qualquer um tirar a dúvida que quiser. R$28 mil foi um prejuízo. A supervisão mandou mensagem para minha esposa dizendo que eu perdi minha razão quando eu puxei a arma para eles. Esse fato não aconteceu. Dá para ver nas imagens que não aconteceu nada disso. Quem esse cara que tá fazendo isso? Nós estávamos aguardando o pedido da Ambev chegar, né? Já tinha sido feita a programação há uns 10 dias, né? Porque a gente se programa antecipadamente por causa da demanda de final de ano, de Natal e de Ano Novo. Só que nosso estoque estava baixo e como já tinha passado o Natal, a gente precisava refazer todos os pedidos. E isso eu fiz com 2, 3, 4 dias de antecedência, porque não abre o pedido para muito mais dias, né? E estava com a nossa programação toda do final do ano, né, para o Réveillon. Era uma média de 8 ou 9 pedidos para aquele dia. Era um caminhão fechado para a gente. E desde as 7h55 da manhã, meu marido já tinha recebido uma ligação do motorista dentro do CDD, pedindo para saber se tinha vaga disponível para ele poder estacionar, né? Mas ele respondeu que sim, que podia vir, perguntou se já estava aqui na porta da loja. E aí ficamos aguardando o pedido, esperando chegar. Só que quando eles chegaram aqui, né, eles já chegaram estacionando o caminhão no meio da rua e ficaram ali parados, queria descer a mercadoria. E aí o meu pessoal, né, os meus funcionários aqui, o seu Júlio e o Ricardo, orientou eles que, como é de praxe, né, nossa orientação, que era para estacionar na vaga. E aí ele disse que ele não ia estacionar, que quem mandava no caminhão era ele. E aí nesse meio tempo, o meu marido olhou por cima aqui do escritório, né, que a gente tem uma parte que a gente consegue ver lá fora, na rua, e perguntou: ô Ricardo, pede para ele tirar o caminhão. E aí o Ricardo informou para ele que ele disse que não ia tirar. E aí meu marido estava com roupa de dormir, que a gente estava tomando café ainda. Meu marido trocou a roupa e desceu e foi lá falar com ele. E essa parte ele vai explicar, né, que eu peguei por alto, porque eu estava em cima aqui, tentando fazer os contatos com o pessoal da Ambev para a gente ver se a gente conseguia ter êxito no que estava acontecendo. O caminhão parou na rua, obstruindo a via, e eu pedi para o meu gerente, né, o Júlio, e o nosso funcionário Ricardo, para solicitar que o motorista parasse ali na vaga. Já tinha vaga selecionada aqui do lado. É só pegar o caminhão praticamente e chegar para o lado. A gente também tem outros vídeos de outros caminhões, né, de gelo, e o próprio caminhão da Ambev fazendo a entrega, parado no local correto. É onde para todo mundo há anos, né, que a gente compra mercadoria com a Ambev, é o estacionamento que a gente libera para eles. E aí eu falei pro meu gerente, pro funcionário Ricardo, por que o caminhão ainda estava na rua e ele tinha até desligado o caminhão. E aí eu escutei daqui de cima, né, que a gente tem uma parte daqui que dá para ver a rua, né, o movimento, e eu escutei o motorista falando pro meu funcionário que quem mandava que não era porque o patrão mandou colocar o caminhão na vaga que ele iria colocar, porque o caminhão era dele, quem mandava no caminhão era ele. Aí nesse momento que eu achei falta de respeito com os nossos colaboradores, e aí eu falei daqui de cima, eu falei: o senhor motorista, o caminhão é seu, mas a rua é pública, você não pode parar o caminhão no meio da rua, bicho na via, para descarregar a mercadoria na minha loja. E aí eu fui descer, né, troquei de roupa, desci e fui falar com ele pessoalmente. Quando eu cheguei perto do motorista, ele já estava com o celular filmando, fazendo vídeo, mandando para o supervisor dele, ou seja, estava fazendo chamada de vídeo direto para o supervisor dele de dentro da Ambev, né, da Fadel, para mostrar que eu queria que ele colocasse o caminhão do outro lado da rua, que eles não atravessam a rua com mercadoria. Mas na verdade, vocês vão ver no vídeo, que é chegar o caminhão para o lado, é só liberar a pista, 3 metros de diferença. E aí eu pedi pro motorista, falei: vira a câmera para cá e mostra seu supervisor a distância que é aqui a pista. Se quiser eu pego uma trena para medir, para ele ter uma noção da distância.
E aí ele me faltou com respeito, falou que não ia tirar o caminhão, que era isso mesmo, e que ele conhecia várias favelas, chefe de várias comunidades e tal. E eu falei, pô, cara, não se trata disso, mas se você não vai descarregar a nossa mercadoria, você leva ela de volta, mas você não vai ficar o bicho na via. Tem nas imagens mostrando, né, carro do morador querendo passar, e ele tendo que puxar o caminhão para frente e para trás, e ele falou que ia descarregar ali. Inclusive, foi na porta do nosso despacho aqui, onde a gente despacha mercadoria, no Zé Delivery. Entendeu? Nós temos Zé Delivery, onde a gente despacha mercadoria. A gente para as motos, os carros, as motos para poder abastecer mercadoria. Então, até a minha operação, ele iria atrapalhar, porque eu não ia conseguir liberar mercadoria, uma vez que ele parou na porta da onde saem aqui os pedidos do delivery. Nesse momento, ele falou que realmente queria levar o caminhão embora, que ele poderia tomar punição, suspensão, o que fosse, mas aqui ele não descarregava. Eu posso fazer o que for, ser suspenso, ser dispensado da empresa, mas eu não faço sua entrega. Eu falei, então, se você está certo que você não vai fazer minha entrega, tira o caminhão, pode ir embora, leva o caminhão embora. A razão é sua. E aí, nesse momento, ele ligou o caminhão para fasear, né, para poder sair com o caminhão. Aí eu fui lá para trás na pista para sinalizar para ele, né, para fechar o trânsito. Aí o ajudante dele me viu saindo aqui de dentro da loja, né, que eu vim buscar uma garrafa d'água, eu estava nervoso também, pegar uma garrafa d'água para beber água, para matar uma sede. E aí o colaborador dele, né, o ajudante, falou que eu tinha vindo aqui dentro pegar a arma para coagi-lo. O fato que não aconteceu, né, as imagens estão aí para qualquer um tirar dúvida que quiser. Eu simplesmente falei para ele, se não vai fazer entrega, pode levar embora. E ele também falou que não era porque ele era preto que eu ia fazer o caminhão voltar, que não ia descarregar, que eu ia falar assim com ele, sendo que eu não falei nada demais, só falei que ele não ia descarregar no meio da rua. Ele falou que eu estava coagindo ele. Eu falei, tinha a viatura da polícia parada na frente da minha loja. 4 viaturas, 4 motos. Eu falei, se eu tô te coagindo, aí a policial tá aqui na frente, é só você conversar com ele. Aparece também no vídeo, ele indo falar com o policial, mas o policial não viu nada demais, nada que pudesse desabonar a minha conduta, e simplesmente eles foram embora. E aí começou os prejuízos, né? Porque ele foi embora, o supervisor ouviu o lado deles, não quis nos escutar. A supervisão mandou mensagem para minha esposa dizendo que eu perdi minha razão quando eu puxei a arma para eles. Esse fato não aconteceu, dá para ver nas imagens que não aconteceu nada disso. A supervisão não mandou o caminhão voltar com outro motorista, se fosse o caso, ou com a própria supervisão para acompanhar o descarregamento, para poder fazer uma avaliação, para dar razão para um lado ou para o outro, né, para entender os fatos. Simplesmente, o caminhão não voltou, cancelaram todos os nossos pedidos, todos, 21 pedidos cancelados, total de mais ou menos 60 mil reais de mercadoria que a gente iria comprar, né, que a gente precisava para poder fazer as vendas aqui, os pagamentos, né, de final de ano, para dar conta, né, do Zé Delivery, porque nós temos as metas a atingir, né, a bater, senão o próprio Zé Delivery desliga a nossa loja, né, desabilita a gente fica, né, no prejuízo, uma vez que a nossa estrutura foi toda preparada para dar conta da demanda, Natal e Ano Novo inclusive, e aí foram só se juntando os prejuízos, foi só acumulando. Sentimento de impotência, porque ninguém nos escutou, tivemos que fazer ocorrência na delegacia, porque nós nos sentimos ameaçados. O boletim de ocorrência também consta aqui, porque o cidadão falou que conhecia vários traficantes, várias favelas e tudo mais, entendeu? A gente não trabalha assim, a nossa cultura não é essa, a cultura da nossa empresa. Abrimos chamado e ninguém solucionou o nosso problema. Sabíamos que ficaríamos sem mercadoria, porque vendemos muito bem na semana do Natal, né? Então a gente estava na reta final dos preparativos para a venda de 31 de dezembro e dia 1º, né? A gente costuma fazer 800 pedidos por semana, né? Principalmente na semana de Natal e de Ano Novo. Por falta de mercadoria, o preço foi muito grande, fizemos 330. Chegamos a perder, pelas nossas contas aqui dos anos anteriores, 28 mil reais, foi um prejuízo, por falta de mercadoria, por eles não terem mandado de volta, né, o nosso caminhão ou atendido os outros pedidos. Por mais que tenha cancelado esse caminhão específico, né, que o motorista não quis descarregar, não quis parar na vaga para descarregar, por mais que ele não tenha mandado essa mercadoria, os outros pedidos que foram cancelados foi por causa desse fato. Retaliação à nossa empresa. Agora, por que foi isso? Será que é porque tem um Zé Delivery, uma Dark Store aqui próximo da gente? Será que eles fizeram programando, né, premeditando de que a gente consegue bater de frente com eles, vender tão bem quanto eles, né, nosso atendimento, nossa quantidade de entrega?
nosso faturamento. Aí eu fico pensando, será que fizeram de propósito? Porque tem uma Dark Store aqui próximo, que atende a nossa região, atende a nossa área. E por que não mandaram nos outros pedidos que a gente fez? Por que simplesmente no primeiro dia, depois do dia 1º, né, que foi dia 2, se não me engano, chegou a mercadoria aqui pra gente? Por que nosso cadastro ficou bloqueado? Alguém dentro da Fadel cancelando todos os nossos pedidos. O nosso pedido ficava até a última hora do dia. 8 horas da noite ainda estava selecionado para entrega no dia seguinte. Do nada, dava como cancelado. Ou seja, 21 pedidos cancelados até o dia 1º. Quando foi no dia 2, chegou aqui um caminhão de mercadoria. Então isso nos causa muita estranheza, nos causou um prejuízo tremendo. Estamos com contas atrasadas, a dívida está muito alta, a gente está lutando para conseguir botar em dia. Agora a Ambev normalizou as entregas do nada, sem dar uma satisfação para a gente. Não deu satisfação nenhuma por que foi cancelado nossos pedidos. Simplesmente liberou o cadastro de novo. Agora minha esposa faz o pedido entrega aqui no dia seguinte, normalmente, como se nada tivesse acontecido. Então a gente espera uma posição que não foi feita até a data de hoje. Já são dia 14, né? Dia 14. Até hoje, não tivemos uma posição da nossa supervisão, supervisor de venda, supervisor de entrega, supervisor de frota, nem Fadel, nem Ambev, ninguém nos deu uma posição, deu uma satisfação pra gente. Quando o motorista estava fazendo a filmagem para mostrar pro supervisor da Fadel, José, senhor José. E quem entrou em contato com a gente, o supervisor Jonathan, que eu não sei quem é quem, um é da logística, outro é da Ambev, outro é da Fadel, que para mim não faz diferença alguma. Mas os dois ouviram somente o lado do seu colaborador, do motorista e do ajudante, não quiseram nos escutar, não quiseram ver as imagens que nós mandamos e disponibilizamos para eles, e simplesmente a gente não tem resposta nenhuma de nenhum dos dois, nem do supervisor Jonathan e nem do supervisor José. Que inclusive o supervisor José ficou de vir aqui com o nosso vendedor, né, a pessoa que vende a mercadoria para a gente, para esclarecer os fatos, coisa que até agora não aconteceu. Marcou já 2 vezes, não compareceu, a gente ficou aguardando, achamos que teríamos uma solução, uma satisfação da empresa, e não tivemos. Por esses fatos, né, desanimou a gente bastante, né, deu uma tristeza. Tem o vídeo também, minha esposa chorando. Aquilo dali para mim, né, cortou muito o coração da gente. A gente não precisa disso. Não, ela tá lendo minhas mensagens, mas não responde. Só perguntou se o vendedor tinha... O que o vendedor tinha me respondido. Eu falei que tinha reprogramado. Só que foi tudo cancelado. E agora ela falou que... Depois que cancelou, ela falou com você que não tinha mais jeito, que não tinha mais jeito, tá ligado? Não tem, porque é esse cara que tá fazendo isso. Por causa do que aconteceu essa. A gente trabalha por dia e noite para poder manter nossa empresa, nossos funcionários. Agora, ver minha esposa daquele jeito, para mim foi humilhante, foi muito triste, decepcionante, porque a gente paga nossas contas em dia, não tem nenhum boleto da Ambev atrasado, não tem nada que justifique a Ambev fazer isso com a gente, nem eu ter visto minha esposa dessa forma. Nós temos o vídeo na íntegra, para qualquer um que tiver dúvida dos fatos, se houve algum corte, tem os vídeos inteiros na íntegra, para qualquer um fazer a sua melhor avaliação. O tamanho do prejuízo que ele conseguiu nos dar, né, vai muito mais além do que só o prejuízo financeiro. É um prejuízo, eu acho que moral, né? Porque mediante tudo isso que aconteceu, nós temos os funcionários que dependem da gente, né? E como que você explica para um funcionário que você não conseguiu aquela mercadoria porque simplesmente houve um descaso do CDD, houve um descaso dos superiores lá, dos gestores que estavam conduzindo essa tratativa do que havia acontecido. Então, assim, como aconteceu conosco, isso pode estar acontecendo com vários outros empresários, né? E são datas super importantes para qualquer comerciante. São datas que é Natal, Ano Novo, Carnaval, feriados prolongados, e a gente não pode deixar passar, né? A gente precisa colocar isso para todo mundo, e estão os vídeos aí que todo mundo pode dar uma olhada, né? E conseguir analisar o que realmente tudo que aconteceu. E agora a gente vai procurar os meios legais, né, para acionar judicialmente, porque isso não pode ficar impune,
né? Nós temos provas, nós temos vídeos, nós temos documentação, nós temos prints, eu tenho print de mensagens, de conversas. Nós sabemos que ocorreu uma reunião de caráter de urgência lá dentro do CDD para analisar o ocorrido, e simplesmente eles decidiram por não nos apoiar, não nos escutar e nos dar o tamanho prejuízo que nos deram.